Um só eterno, Criador dos céus e da terra e tudo o que eles contêm. Assim foi dito por Melquisedeque a Abraão, quando lutou contra 10 reis e venceu. E diz Melquisedeque: bendito é um só, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e tudo que eles contêm. E bendito és tu, ó Abraão, em Abraão. Esta bênção foi a promessa. Como tenho lhes dito, esse meu pensar, ele vem de longe. E é coisa de anos atrás, sentado na minha sala, como aqui estou nesse momento, e escrevendo na maquininha em frente, no computador, escrevendo o que vinha no ouvir da minha mente. Escrevi. 7, 8, 9 anos, não lembro o tempo. O Google está expondo isto, quando me traz as minhas memórias. A partir da inteligência artificial. Aproximar as imagens. Aproximar os ditos. Aproximar aqueles que têm algo em comum. Quem trata na cabeça de Lula, eles vão encontrar lá essa aproximação, se agradarão. Mas, nesse pensar que de anos me foi colocado como, eu diria esta palavra, o zelo do Senhor me consome. Vim cada vez mais por meu íntimo. E sempre a partir da promessa. Sai da tua parentela. Sai deste lugar, onde agora se reúnem como corte em Portugal, para pegar a coroa do judiciário, por determinar sobre os livres, que os outros já estão de fato prostrados. Eles não estão buscando. Os prostrados já estão sob domínio. E eles próprios estão nesse estado, mas não sabem. Já lhes fora dito isto. Mas nesse pensar, à noite, não sei se eram 5, 6 da manhã, não, o anterior, talvez 5 da manhã. Acordei por uns minutos, me veio um pensar, como se fosse do pensar, Deus me abre uma lembrança. E eu vou falar agora dela. De manhã, aí sim, ao acordar, aí pensei um pouco mais. E aí, se fechou. O que, pelo primeiro pensar de madrugada, agora, com esse pensar acordar da aurora, ouvir o galo cantar. Fora dito, 3 meses, 3 vezes me negarás. Nessa noite que está lá por estado. Mas agora, vá lá e fale. Aqui estou. E aqui falarei. Ontem, no vídeo de ontem, vou dar continuidade. Sempre usarei no que vou falar, desde o vídeo de ontem e outros anteriores, no Estado. De forma que possamos ter uma compreensão clara entre a ideia do Estado, por direito romano,
que vai desoar na palavra república e chamar nessa democracia, também essa república, como sendo uma figura que está sobre a cabeça de todos. Uma grande mentira, é uma farsa. Não existe democracia. A democracia, ela está espelhada, ela é testificada, ela é posta publicamente. Me mostre. Não. A Corte de Brasília é expressão. Em termos de pessoa, uma pessoa em verdade humana, eu tomo e busco abraçá-los. Mas sei do estado da dificuldade deles. Se falo, não falo para derrubá-los. Apenas digo, saiam daí e tome o caminho reto. Um só, uma só porta, um só caminho, a verdade e a vida. Porque o Estado, esse foi o pensar da madrugada e para cá. O Estado está por expressão de Sodoma e de Gomorra. Esse Estado está revelado para aqueles a quem estão sendo chamados hoje por Moisés, Moshe. O Moisés, escreve. Vamos denotar que no que Moisés escreve é a figura de um fruto de José, Yosef, no Egito. Porque foi dessa figura de Yosef, essa bênção que Deus trazia pelo Yosef, que o povo é bem recebido e por Faraó. E para lá vai a casa de Jacó e leva seus filhos. Mas diz também, ele mesmo Moisés. Moisés estava lá, Moisés não estava em Jacó no sentido de entendermos a ideia de um Estado organizado e que vai determinar, já que está totalmente na corrupção de seus juízes, poder de fato governar, nem a ele mesmo, nem a ninguém. É o estado de espírito daquela pessoa. Não sei se a palavra pessoa seria aplicável. Eu tenho essa dificuldade hoje de usar palavras que procedem já corrompidas dos seus significados. Mas para não perder o rumo, continuemos. Sucede que lembramos que Moisés está fazendo a descrição. Ele descreve tanto a questão do Adão, a questão da queda, a questão de Noé. É Moisés quem fala. Como Moisés fala? É um só que fala sobre a cabeça de Moisés. Assim porque quando Moisés faz essa declaração extraordinária, eu sou, veja, pelo eu sou, suado, eu sou, está em Moisés. Mas quem é esse Moisés? Aquele quem foi tirado das águas do Nilo, das águas da perversidade, das águas do vinho francês, que vai acolher na sarjeta para vos ofertar. Mas agora está na corrupção. Um povo todo corrompido, misturado com o Egito, e escravo lá dentro. A palavra do escravo lá dentro é a posição desse povo, que aqui, sintetizando, no Brasil, marcha para um globalismo sobre essa dimensão de perversidade, tipo Sodoma e Gomorra. Fiz lembrança que Abraão, Deus lhe disse, olha, agora eu vou destruir aquele lugar. Não tem chama para nada. Lá só tem joio. Não tem uma semente genuinamente apta para conduzir a vida.
Fazemos lembrança também, se olharem com detalhes para aqueles que são os maduros na fé, vão denotar que Moisés rompe um pouco para a ordem. Mas as pessoas querem colocar a ordem. Isso veio antes, isso veio depois, isso veio antes, isso veio depois. O único antes e depois que cabe é este. É quando esse estado de Sodoma e Gomorra, agora na Jerusalém terrestre, estão em confrontação. Esse mesma corte de Brasília estão lá estão confrontados à autoridade de Cristo. Eles não estão enxergando Cristo. Eles estão vendo Jesus. Estão vendo uma figura aparente de um homem, como esse cidadão que aqui está, já envelhecido. Mas não é essa questão, se é no velho, no moço, se é em Caleb, é nesse que chama-se João. Esse é o ponto. Deus vai usar quem quer como instrumento para declarar o que ele quer que diga. Isso posto, lembramos que vai denotar que a Sara, o Abraão, vão entrar no Egito, mas Jacó não tinha entrado. Como que o Abraão vai entrar no Egito ou entrou no Egito com a Sara? Ou foi para o Egito? Ele está declarando que o que ele está dizendo agora a respeito daquilo que ele, no presente século dele, ele não desliga, ele não faz essa ideia antes e depois, não. De um só, ele sabe que já estava determinada aquela condição, que seria uma corrupção gradual. A partir de um momento de fortalecimento de um espírito em Abraão, seria gradativamente corrompido. Esse é o estado. Agora na expressão de Sodoma, agora na expressão do Egito, agora na expressão de Brasília. Não o separe. Os mesmos espíritos estão aí. E de um só espírito és livre. Se hoje está sendo levantado pessoas como um homem que o Alcolumbre não quer lá. O Alcolumbre expressa esse estado corrompido. E ele não quer lá aquele que vai trazer, em desvendar, em desnudar toda essa hipocrisia. Não querem. Entenderiam, vamos dizer, o faraó, agora num tempo que agora não mais conhecem a José, aquele espírito de José que o faraó acolhe e traz o povo de Jacó, está aí. Não quer inventar, dizer, mas foi lá, não. Está aí. Estamos vivendo o momento. No presente século, é o que diz o Paulo. Porque não trata de ontem. O que eu tratar do presente século, retrata prontamente todos os anteriores e os que virão. Se isso é, os que virão, eu tenho que tomar um cuidado hoje. Porque eu não sei, não me foi dito até onde isso vai ser permitido. Como assim? Deus não destruiu Sodoma e Gomorra? Por que não destruiria todos? Ele seria injusto? Ou ele estaria usando o seu direito da lei? É isso que ele está declarando. Mas o que ele diz o direito da lei? Um só legislador e juiz é aquele quem dá a vida e faz perecer. Mas também diz, eu sou aquele que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não se prostrará diante deles. Não farás um altar para colocar seu panteão. Nenhuma corte, um estado da corte, que é a estado francês, da França em Macron. Do estado alemão, do nazismo. Estão compreendendo? Mas também vai dizer, veja, a palavra também
é para ter a contrapartida, de compreender, de forma que sempre terá o também está escrito. Mas a pergunta sempre ficará: mas o que dizes tu a respeito da lei? E se tu puxa para essa intensidade, não é para... Que dizem aqueles? Que dizem os fariseus? Por isso está declarado. Os fariseus estão, por expressão, do tipo burocrático, regimental do Estado. O Estado é o templo, é a expressão, a corte de Brasília. E lá, então, suas autoridades, seus sacerdotes, se tornaram por sacerdotes, se tornaram por legisladores e juízes de uma nação, mas incapazes, impotentes, vão exercer a ideia do direito na violência. Esse Estado corrompido em Jerusalém, entendo, quando eu falar em Jerusalém, entenda-se terrestre, mas está lá também o celestial. Qual é o celestial? O justo. E onde é que está o terrestre? O direito. Esta mulher foi tomada em flagrante adultério e o nosso Estado diz que ela deve ser morta de tal maneira. Mas eu diria, esse tratamento não trará um holocausto? Ou creem vocês que não? Eu vejo na corte hoje a presença de todos envolvidos. Pega o Lewandowski, ele é um polonês. Pegue um Fuchs, ele é do judaísmo. Mas a figura de ser um polonês tem que ter um cuidado. Porque senão nós vamos generalizar a imagem de alguém que é um polonês, mas ele é a figura da imagem do Espírito em Moisés e em Cristo Jesus. E também naquele que trouxe na figura do Maomé a possibilidade de fazer ele foi levantado. Se disserem que a Europa naquele momento era maravilhosa, o tempo deles lá foi o que propiciou a vida para esse cidadão falar diante de vós. Estamos compreendendo? Olha, se aqueles que dizem que sofreram o Holocausto, não estão presentes em Brasília, já que tem possibilidade de capacidade de justificar-se através da justificação em se interpretar credores, sem medida. Como do dinheiro não se mede tempo, vai ser sempre devedor, aquele que é um credor e devedor de um banco. Mas está misturando? Não, estou falando dos espíritos. O espírito maligno está nessa expressão. E o Espírito bendito, um só, em Moisés e Cristo. Por quê? Porque o Cristo é em Moisés. Em Jesus, o Cristo. A expressão do Jesus, daquele da cruz, é o Cristo. Dirás, ele é Deus? Ele é Deus. E parece incrível. Se dispôs a mostrar essa expressão extraordinária. Mas como poderia estar num corpo aqui? O Espírito. Na hora que aquela figura de ele, para usar de misericórdia para todos naquele momento, ele entrega do seu espírito àquele. A quem a corte condenou na noite do Pedro, quando ele nega 3 vezes? Compreendem? Aquele que defendia a lei, um só legislador e juiz, o único poder, ele foi condenado. Esse estado é Sodoma e Gomorra. Mas veja que Abraão lutou, com 10 reis os venceu, e foi ali a definição do fecho da promessa.
Bendito é um só Deus eterno. Em Moisés, ele vai dizer, eu sou. Eu tive essa questão no pensar, há anos atrás, 7, 8, 9, sei eu. Sentado eu pergunto, Senhor, aonde? A partir de que momento? Qual é a linha que eu possa ultrapassar para que meu coração seja confortado, conciliado contigo e que possa esse velho dizer, eu sou. Porque condenaram por essa declaração a Jesus lá no estado da corte do templo de Jerusalém. Então alguém viu, mas afinal, Jerusalém é a terra santa ou não é a terra santa? O Jesus que o condenaram, ele vai dizer, é o santo quem santifica o altar. Veja, não dá para separar. Ele disse, não separem. Ou não, venham comigo. Não separem. Já são 48 minutos. Não, 21. 48 é o limite. Compreenderam até aqui? Na figura de Sodoma, embora eu esteja falando aparentemente, eu não quero essa linha de raciocínio de discurso romano. Compreendam? Se falo em Sara, lá, está aqui. Se eu falo agora em abrir novamente a palavra de declarar Sodoma e Gomorra, traga nessa palavra a expressão, o ápice da corrupção. Então lembramos que naquela guerra dos 10 reis, onde Abraão é bendito és tu, Abraão, por Melquisedeque, o Paulo, ele vai acolher essa percepção que Moisés escreveu. Escreveu a mano de quem? De um só. E de quem o Paulo recebeu? De um só. De quem você fala? De um só. Não tem outra possibilidade. Fora desse um só, eu nego a lei. Um só é legislador e um só e único juiz. É ele quem dá a vida. É ele quem faz perecer. É muito poder. Ele te deixa livre para você caminhar. Mas ele sabe que se você sair da lei, você vai cair. Vai se quebrar. Vai ser lançado aos profundos dos abismos, na falta de entendimento. Tudo aquilo que é a razão da criação, que é o homem, se perde. É uma inutilidade. Mas qual é a potência dessa utilidade? Ele. E ele quer expressar que esta potência vai ser conduzida pelo corpo. Aqui é o corpo. Mas, agora eu entendo. O corpo glorificado está me ouvindo. O outro não. Estamos compreendendo? Seguimos. Então, o Abraão lutou com os 10 reis, como eu disse, foi abençoado por Melquisedeque. Ali fica a unificação da visão que o Paulo declara. Ali está a figura em que o sacerdócio e o poder do cetro do rei está na unidade de um só, que vai mostrar pela sua mente. Então veja, a mente, que eu falo da mente, a mente em verdade, é a mente de Cristo. Essa é a mente universal. Continuando. Agora Abraão tem essa consciência. Abraão não tomasse coroa nenhuma. Mas ocorre que o rei de Sodoma
E veja, quando Abraão luta com os 10, ele foi para salvar o sobrinho, que já estava anunciado que o Ló, ou seja, o sobrinho, já estava em prisões em Sodoma. Se eu expresso esses 10 reis, pode tomar, nada da lei tinha mais sentido. Interpretar um só Deus, não cultuarás as trevas, não farás ídolos, amarás pai e mãe, cultivarás o Shabat, farás isso, farás aquilo. Não matarás, vai matar. Não adulterar, vai adulterar. Porque não tem potência. Acabou. Acabou a potência, o combustível do espírito que o alimentava. Está na morte. Um robô, aparência viva, com togas e sendo togados por um servo pago 10, 15 mil reais para colocar a toga sobre os ombros deles. Essa expressão já é decisiva para mostrar o grau da corrupção em que o mundo se encontra. Porque falar de Brasília é falar do globalismo. É falar de Macron, é falar do Lula lá com Macron. Pois este Sodoma, no momento que Deus diz a Abraão, Abraão, eu fiz aliança contigo, então vou te avisar. Eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. Eu estou falando aqui, mas eu me perguntaria no meu coração, Senhor, vais achar uma ação mais violenta contra esses estados? É essa a pergunta. Deus fará, responderá. Mas deixa o alerta. Quando Deus diz que teve na tenda de Abraão, ele envia 2 anjos. E veio perguntar ali ao acordar, naquele período que me vem algum meditar, lembra, de madrugada, a palavra foi a questão de pensar sobre Sodoma, a dimensão disto hoje. Quando eu digo hoje, essa palavra também não é verdadeira. Eu tenho que dizer de Sodoma no estado do presente século. Mas de manhã, porque como na figura de Sodoma veio de madrugada esse pensar, Deus enviou 2 anjos. E vai dizer, ao enviar 2 anjos, que para tirassem o Ló de lá e a sua casa. Mas isso é uma expressão para todos que estão me ouvindo, para o Brasil inteiro que está me ouvindo, para a corte de Brasília que possa ouvi-lo, e para o Lula, para que seja salvo. E todos sejam salvos. Não sei o que Deus vai fazer à frente, mas o Covid está aí, já com uma mostra. Não se iludam que veio porque... Não. Deus permite que o perverso use a sua perversidade contra todos os perversos. Quem está realmente revestido da couraça, que não vai ser alcançado, o da couraça da justiça. Não tem outra couraça. Eu retorno, volto lá, não, a Brasília, ou ao Macron, ou a Merkel, ou... Estamos falando de uma figura só, o Estado e de um só eterno, a mente de Cristo, que possa ver e observar. Manda 2 anjos. E veio pensar nessa turbulência da ministra, aquela boa mulher, aquela boa senhora, vai dizer, agora nós temos o número tal. Sofrer da violência do seu marido, desse e daquele, diga. Se eu vejo as moças na rua com cartazes, não querem mais filhos. É o telefone. Ministra,
Está difícil. Como vou contar isto? Como pode a ministra contar isso explicitamente? Oh, vamos sofrer a dor juntas? Diz a ministra, sim. Sofro a dor com vocês. Vou fazer o melhor que eu possa fazer. Mas há uma corte terrível, perversa, a expressão de Sodoma e de Gomorra. Então, eu falei ontem, os 2 anjos foram lá para tirar o Ló e a família dele lá. 2 anjos. Por que não 3 ou 4? 2. Não foge de 2. Se essa figura fala, de um só fala, na mente de Cristo fala. Por Cristo, falo. Não estou falando por... Veja, aí está um segredo extraordinário. A figura de Jesus está lá, enfrentando essa circunstância. Essas condições que estão. A corte está lá, está lá, o cenário está lá. Os atores, presente século. Brasília é uma expressão. Aí, eles querem violentar os anjos. E eu pensar, até falei para minha mulher, anjos, será que está falando de crianças? Como se dissesse, vou dar 2 filhas para o Ló, para que ele talvez, a partir dessa bênção que ninguém pode lhe dar, ele reconheça ter que sair de lá. Mas o que vai ocorrer? Não toque nos anjos. E diga, usem das minhas filhas. Elas já estavam lá. Mas por que no campo de espírito não tem querer colocar ordem cronológica? Não tem. Ele é sempre presente. Mas só possível na mente de Cristo. A mente de Cristo é mente restaurada pelo poder do Espírito da sua palavra. Não posso ir pela palavra do Toffoli, nem do Gilmar, de ninguém. Nem do Moraes, de ninguém. Toda aquela corte é um só espírito de Sodoma. E são em prisões. Agora vem o fecho. De quem é a culpa do Holocausto? É o judaísmo? É o cristianismo? Ou é o islamismo? Quando vem o Islã, na figura da proposta de chamada Maomé, levantou-se o Espírito para revelar o Sodoma e Gomorra que estava instalado na Espanha, na França, na Alemanha. Não aceitaram. Está dizendo para eu me converter ao islamismo? Eu já falei. O Espírito condena todo o ismo. Um só é o poder, é a lei. Essa lei é a lei. Lá é a lei, ali, lá, onde eles querem colocar. Mas não a coloque que em partidos. Não. Não posso defender o judaísmo, nem defender o cristianismo, nem defender o islamismo. Porque se assim eu faço, eu condeno os anjos, as crianças. Que farão delas, as suas gerações vindouras, na mesma perversidade. Então, estamos colocados sob uma só autoridade, a figura de todos eles. Mas quando eu falo todos eles, mas de quem fala? Estás falando do povo, das suas cabeças, dos seus sacerdotes, dos seus líderes, dos seus mestres. Vai ter declarado um só mestre. Mas não querem.
Qual é o mestre de Barroso ou o mestre de Moraes? Ele vai dizer que o quê? Vai pegar o livro e mostrar o direito romano? Vai que ele está provando que o César é seu mestre. Quiser trazer para esse campo, entramos num campo de um PhD, e tudo que falo para ele, ele vai dizer, mas como é que eu ouvir essa gente? Essa geração perversa são como crianças na praça da expressão pública, nítida, ampla, no grau de corrupção. Mas a criança faz por brincadeira, e eles, na mesma noção, vão brincar com a maldade, com a perversidade e se gloriar dela. Esse é o quadro. Eu vou lhes dar o fecho. Vamos dizer, um ano atrás, um ano e meio atrás, isso é gradual, não se iluda que vem pronto. Não, Deus vai ter, se você persistir, você falar com ele, pedir resposta, isso como é que é? Por que que a Sara entrou com Abraão lá, quando... E Moisés está falando, mas Moisés não estava lá? Moisés recebe entender que alcança estar lá, em Abraão. Entendendo a dificuldade do Abraão, a dificuldade da Sara em relação ao faraó. A ordem cronológica não está colocada aí, não coloquem. O importante é uma só palavra basta. Uma só palavra. Se você pôr no feminino uma só palavra, diga essa expressão da mãe. Se disser esse é o pai. E o filho? O fruto do Espírito é alegria, amor, é justiça, é bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio do Eterno, quem te dá. É poder sobre toda a corte de Brasília. Assim, por que perguntaram a Jesus, quando ele coloca tais questões? Eu entendi essa autoridade. Toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Mas também vai dizer, vós, os de Brasília, se tomaram sentar-se na cadeira da lei. Moisés. Moisés é a expressão da lei. Assim tomado, mas é um paradoxo que eu vou esclarecer aos maduros, que nem todos irão entender. Moisés. Eu estou tratando Moisés, não separe Moisés da figura de um só legislador e juiz. O único juiz, quem dá vida. Todo Shema do judaísmo fora desta, em verdade, é falsidade, é hipocrisia. Aí se disser, aí surge o holocausto, surge. Pois o justo foi condenado lá. Por que não condenar isso se continuam querendo sustentar, reerguer o templo? O grave é que quando a destruição do templo, aquele que fora julgado pelo Estado, lá não está presente aqui, em Brasília e no globalismo, na França, na Alemanha, na Polônia. E no pensar do Holocausto, entender de justificar-se por justo, e que aquela sanção que Deus deu a todos é condenável. É condenável
que é a expressão do que plantaram e semearam. Não começou com o número de bois, gado, sacrifício como resolvendo. Hoje, em Nova York, vai se usar o caparão de alguém julgar. Veja, agora não tem mais o sacerdote. Ele tomou pela mão o direito de sacerdócio de colocar um galo sobre a cabeça dele, corta e se permite se justificar. Essa é a expressão maior que não percebem. É uma declaração inversa, porque a palavra de Cristo é paradoxal. Então, vos afirmar, Jesus, o Cristo, é a lei, não é a graça. Não estão pregando a graça? Pregavam a graça os fariseus. Lá já estava partido, fariseus, saduceus, os zelotes na força, no braço, na rua. Estava lá, já tinha partidos. Aí está a revelação. Por que se diz que Jesus é a lei? Não estou falando de Jesus solto. Jesus Cristo. Mas aí Jesus já é o Cristo, mas não revelado ainda. Ele vai ter que falar. Ele vai trazer do Espírito do Pai para poder declarar. Ele vai dizer, um só. Mestre, maior preceitos da lei, entre ele, um só. E um segundo, dois. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, o cidadão está inserido no judaísmo, no cristianismo, está inserido no islamismo e não sabe o caminho. Mas ele é escriba. Ele redige a lei. E a cada período, aquela lei já está velha, ele e coloca dentro de um vaso de barro. Na correspondência da urna que fazem Zé Maias, do Incas, e tantos outros. E lá está o corpo deles. Mumificado ou não, essa é a expressão. O que separa do faraó a múmia? Nos museus do mundo sendo apreciados. Aí vem a palavra. Por que buscar entre os mortos aquele que um só é vivo? Mas essa busca dos mortos está na figura do judaísmo, islamismo e cristianismo hoje. Aí diria mais todas as pessoas de lá ou do Islã, ou aqueles que procedem do ensino de Jesus Cristo, aqueles que procedem de Moisés, o ensino, esses estão fora. Eles não estão absorvidos pelo Estado que lhes é próprio. Ficou compreensível? Jesus, o Cristo, é a lei. Prove. Não está dito lá. Eu sou aquele quem te tirou da terra do Egito da casa de Abraão. Eu sou, está lá. Mas o Paulo, ou quando Moisés usa a palavra, eu pergunto, ele puxa para ele ou ele puxa para alguém que está fora dele? Aí vem sempre a palavra. De onde procede a tua autoridade? Do teu estado ou de um só livre? Essa é a autoridade e poder. Mas ele diz, Jesus, o Cristo, diz, eu vim para cumprir a lei. Nenhum sinal da lei cairá por terra. Antes, cairá céus e terra, do que cair um só sinal. Aí, em relação ao Pedro, que está na figura do judaísmo, inicialmente, que se propõe a ter uma tenda para Moisés, ou Filipe, uma tenda para Elias, o outro uma tenda para... E Jesus diz, errais, não sabeis de que espírito sois.
Não sabeis. Não é o espírito de Moisés. Não sois do espírito de Elias. Não conseguirão, através do caparô, alcançar o Mashiach que aguardam. Por quê? Se afastam dele, não vão conseguir encontrá-lo no afastamento. Aproximem e pensem. Repensem a respeito, não dentro do grupo do judaísmo, cristianismo, num coletivo de que se agradam entre si, como da Corte de Brasília o faz. Busque. Pegue alguém do teu lado que pensa, se preocupa com esse quadro. Conversem. Comecem por aí. Ou 3 no máximo. Quando chegar no momento, você vai perceber que é um diálogo que é feito contigo, é feito com o outro, mas eles estão também nessa figura do tu e com o terceiro nessa mesma. E vão levantar-se os 3 dali e vão levar em si só 2. Não levarão 3. Levarão o testemunho da lei, o verdadeiro, na figura da aparência do homem. Por isso que diz que com 2 testemunhas verdadeiras, todas as diferenças estão conciliadas. Esse é o juízo. Se ficou mais ou menos claro, são 46, vou até o limite. Vamos ter que parar. Aqui ficamos, eu vou dar continuidade ainda hoje. Eu quero esclarecer que as 2 figuras dos anjos que foram na casa de Ló é o espírito da lei. O espírito é a graça. Moisés está na expressão, apresenta a lei e o povo é agraciado. Na graça condenam a lei. Quando Cristo senta e julga aquele estado da mulher agora que eles mesmos querem apedrejar. É a sua filha, a própria filha. Estão em Sodoma. Bem, está acabando o tempo. Assim é, darei continuidade para que compreendamos com clareza. As figuras todas que vão gerar a ideia do holocausto, pode justificar, estão todas elas presentes na corte de Brasília. Imagine, está por sinal. Sinal ao mundo. Não é só o Brasil.